Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 16. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que me quereis vós dar, e eu vô-lo entregarei? Justaram 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. Palavra da salvação. Comentário Mateus 26, de 14 a 16. Santo Agostinho. O discurso é, pois, assim ordenado, dizendo o Senhor: Vós sabeis que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa. Então se reuniram os príncipes dos sacerdotes. Então foi um dos 12. Entre aquilo que foi dito, não suceda levantar-se algum túmulo entre o povo, e isto então foi um dos 12. Foi interposto o que ocorreu em Betânia, narrado com recapitulação. Pelo fato de o Senhor ter sido vendido por 30 moedas de prata, indicou o evangelista por Judas os judeus e os iníquos que, perseguindo as coisas carnais e temporais, que dizem respeito aos 5 sentidos do corpo, não querem possuir Cristo. E uma vez que o fizeram na 6ª idade do mundo, assinalou-se que receberam 5 vezes 6 o preço do Senhor. E visto que a palavra do Senhor é prata, Salmo 11:7, mas eles compreenderam a própria lei em sentido carnal, imprimiram na prata a imagem do poder secular, que guardaram depois de perder o Senhor. Segue-se, desde então, buscava oportunidade para o entregar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 19. No primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Onde queres que te preparemos o que é preciso para comer a Páscoa? Jesus disse: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Quero celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. Comentário Mateus 26, de 17 a 19. São João Crisóstomo. Ou chama este dia o primeiro dos ázimos, porque eram 7, e os judeus tinham o costume de contar o dia desde o final da tarde. Por isso faz menção desse dia, no qual a Páscoa deveria ser imolada no final da tarde e que foi uma quinta-feira. Daí se deduz claramente que não tinha casa nem cabana. Eu opino também que nem os discípulos as tinham, pois, com efeito, se tivessem, teriam-lhe rogado que o Senhor fosse até ela. Continua, Jesus disse: Ide à cidade, à casa de um tal. Ou deve-se dizer que, quando disse à casa de um tal, mostra que os envia à casa de um homem desconhecido, manifestando com isso que podia não padecer. Que não poderia fazer com que os que o crucificaram, aquele que persuadiu a mente deste homem a recebê-los, caso não quisesse sofrer? Eu, por outro lado, não admiro apenas que o tenha recebido, sendo um desconhecido, mas porque, recebendo Cristo, desprezou o ódio de muitos. E disse isto aos discípulos, referindo-se à paixão, para que, exercitados pelas repetidas enunciações da paixão, meditassem o que havia de acontecer. Ao mesmo tempo, mostra-lhes que ia à paixão espontaneamente. Continua: realizo a Páscoa em tua casa. No que dá a entender que até o último dia não era contrário à lei. E acrescentou: com meus discípulos, para que se fizesse uma preparação suficiente e para que aquele a quem os enviava não acreditasse que ele queria ocultar-se. Continua: os discípulos fizeram como Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 20 a 25.
Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Eles, muito tristes, cada um começou a dizer: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esses me entregará. O filho do homem vai certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem por quem será entregue o filho do homem. Melhor fora a tal homem que não tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e disse: Sou eu, porventura, mestre? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 26, de 20 a 25. São Jerônimo. Como o Senhor tinha predito sua paixão, agora predisse também qual será o traidor, dando-lhe a oportunidade de fazer penitência, de modo que, sabendo Judas que ele conhecia seus pensamentos e os planos ocultos de seu coração, se arrependesse do que tinha feito. Por isso se disse: Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Ó admirável paciência do Senhor! Primeiro tinha dito: Um de vós me há de entregar. Mateus 26, 21. E o traidor persevera no mal. Acusa-o com mais clareza e, no entanto, não o chama por seu nome. Judas, pois, enquanto os demais se entristecem, retiram a mão e a comida de suas bocas, com a temeridade e o descaramento com que iria entregá-lo, põe com o mestre a mão no prato, de modo que a audácia simulasse boa consciência. Mas Judas, mesmo sendo avisado uma vez e depois outra, não retrocede em sua traição, mas a paciência do Senhor fomenta seu descaramento. E por isso anuncia a pena, para que os castigos anunciados corrijam aquele que não foi vencido pela vergonha. Por isso segue-se: o Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele. Mas não deve pensar-se que Judas existisse antes de nascer, porque a ninguém pôde fazer bem, senão àquele que existe, mas simplesmente diz que é muito melhor não viver que viver mal. No que fingiu um afeto lisonjeador ou deu sinal de sua incredulidade, também os demais, que não entregariam o Senhor, disseram: Acaso sou eu, Senhor? Mas este que o havia de entregar não o chama de Senhor, mas de Mestre, como se pudesse servir-lhe de escusa ter entregado apenas seu mestre, uma vez que lhe negava o título de Senhor.